Livro de 1 Samuel, capítulo 19, o verso 18, diz o seguinte: assim Davi fugiu e escapou, e foi a Samuel em Ramá, e lhe participou tudo quanto Saul lhe fizera. Preste atenção nessa frase: e lhe informou, e lhe participou, deu a entender tudo quanto Saul lhe fizera ou tinha intenção de fazer. E foram ele e Samuel a Nairote, e anunciaram a Saul, dizendo, falaram para Saul dizendo: eis que Davi está em Nairote, em Ramá. Então enviou Saul mensageiros para trazerem a Davi, os quais viram uma congregação de profetas profetizando, onde lá estava Samuel, que presidia sobre eles. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, Espírito de Deus sobre os mensageiros de Saul. E que eles também fizeram o quê? Mas eles foram lá para prender Davi. Mas o Espírito do Senhor fez o quê? Veio sobre eles também. Vocês estão entendendo aí? E avisado disso Saul, enviou outros mensageiros, porque os que foram ficaram, mas era para eles trazerem a Davi. Então Saul mandou outros, e também estes fizeram o quê? O Espírito do Senhor fez também o quê? Desceu sobre eles também. Então foi também ele mesmo a Ramá, ou seja, o próprio Saul foi, e chegou ao poço grande que estava em Secu, e perguntando disse: onde estão Samuel e Davi? E disseram-lhe: eis que estão em Nairote, em Ramá. Então foi para Nairote em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio também sobre quem? Mas Saul não queria matar Davi. Então o Espírito Santo veio sobre ele, e ia profetizando até Nairote em Ramá. E ele também despiu as suas vestes e profetizou diante de Samuel. Ele quem, gente? O Saul. Ele tirou as suas vestes, arrependido, se pôs de joelho diante do profeta Samuel, e esteve nu por terra todo aquele dia e toda aquela noite. Por isso se diz: está também Saul entre os profetas? É uma pergunta. Está também Saul entre os profetas? Diga comigo: Senhor Jesus, fala comigo através da tua palavra. Eu abro o meu coração para ouvir a sua voz. Gente, preste atenção. Recapitulando apenas o que lemos: Deus escolheu Davi, rejeitou Saul. Saul soube, preste atenção por favor, Saul soube que Davi tinha sido consagrado rei. Disse aqui que Deus tem um chamado para mim. Diga você aí: Deus tem um chamado para mim, certo? Isso é maravilhoso. Quando Deus chama você, gente, isso é maravilhoso. Mas pensa que as promessas de Deus vão se cumprir assim, de mão beijada? Para tudo tem a prova do tempo. Então, quando Saul descobre que Samuel tinha ungido Davi rei e que tinha rejeitado a ele, olha o que Deus está fazendo. Porque na dinastia sempre é assim: quando um rei morre, o filho herdeiro assume. Mas nesse caso tem um novo rei, e o rei rejeitado não está morto. O rei rejeitado está vivo e sentado no trono.
Quem fez isso foi Deus. Será que Deus está fazendo errado? Quando digo que Deus tem promessa para mim, e que eu me alegro em saber que eu sou escolhido porque tenho promessa, eu não devo me acomodar e dizer assim: amém, Senhor, o Senhor quer fazer isso comigo, então muito obrigado, vou ficar aqui simplesmente esperando acontecer. E aí você perde as promessas. Até tinha, mas acabou de perder. Veja Davi não pediu para ser rei, o Senhor escolheu, ele se sentiu lisonjeado. O Senhor me escolheu. Então Davi, que já tinha uma vida de comunhão com Deus, seu coração era um coração segundo o coração de... Mas a partir do momento que ele recebe uma consagração, ele agora tem um alvo, ele agora tem um objetivo de chegar lá no fim do propósito, que era sentar na cadeira de rei. Então agora ele intensifica mais na oração, ele intensifica mais no jejum, ele se intensifica mais na comunhão com quem? Com Deus. E aí quando Saul descobre, diz: olha, o rei Saul falou assim: olha, aos soldados, aquele que tiver a oportunidade de matar Davi, faça-o, porque ele quer tomar o meu lugar. Ele queria tomar o lugar dele? Deus havia rejeitado a Saul porque ele se exoberbeceu. Ele deixou o orgulho entrar no coração, ele esqueceu de adorar Deus e servir a Deus, e ficou naturalmente com o rei na barriga. Não quis mais ouvir o profeta. Quis agora matar quem? Veja só, pessoal, olha o caminho espinhoso da vitória de Davi. Davi tinha recebido a unção. E agora, como é que eu vou sentar naquele trono? Eu não posso matar, embora o Senhor tenha rejeitado ele, eu não posso matar ele, eu tenho que proteger ele. Está entendendo? Quem quer me matar, eu tenho que... Entendeu agora? Aquele que o Senhor rejeitou está sentado no trono que é meu. Como entender esse bolo? Está me entendendo como é espinhoso o caminho da vitória? Para você chegar no seu propósito, você tem que aprender a ter o discernimento das coisas de Deus. Lemos um texto que Davi correu para se juntar, não para fugir, mas correu para se ajuntar ao profeta Samuel. E ele disse ao profeta Samuel: profeta Samuel, Saul mandou homens me matar. O profeta Samuel se ajuntou. Olha a amizade. Olha a amizade. Você deve saber escolher as suas amizades. O Davi se encostou em quem? No profeta Samuel, no homem de Deus. O profeta Samuel disse: vem cá, Davi, vamos para a escola de profetas, vamos orar. E lá eles estavam orando. De repente chegou uns mensageiros de Saul, que tinham a missão de prender quem? E levar Davi. Só que quando os mensageiros de Saul chegam, que vê eles, o Espírito do Senhor repousa sobre eles. E ao invés deles prenderem a Davi, eles se juntam. Mas Saul está esperando eles, e nada desses mensageiros chegarem. Então Saul manda uma outra tropa. E quando essa tropa chega, o Espírito do Senhor repousa sobre eles, e eles também fazem o quê? Você está entendendo, pessoal? Aqueles que Satanás envia para te derrubar, vão se aliar a você, em nome de Jesus. Ao invés de querer te passar a perna, eles é que vão se submeter à sua unção, vão se submeter à sua fé. Quem recebe isso aí, pessoal? Aquele que Satanás mandou para aprontar contra mim, quando chegar aqui vai dizer: olha, eu vim aqui para te matar, mas como é que eu vou te matar se você é um homem de Deus? Olha, eu vim aqui para te roubar, mas como é que eu vou te roubar se você tem luz? Olha, eu fui enviado aqui para
tocar no que é teu, mas como eu vou tocar em você se você é de Deus? Entendeu aí? Mas tudo porque Davi se encostou em quem, pessoal? Sim, ele está orando a Deus, mas ele tem uma companhia humana, que é o homem de Deus, o profeta Samuel. Então o próprio Saul decide ele mesmo ir lá, porque os soldados não voltam. Então quando Saul chega lá, ele tem uma espada, e ele quer a cabeça de Davi. Mas quando ele vê Davi e o profeta Samuel, ele joga a espada no chão, ele dobra o seu, Saul dobra os seus joelhos e diz: Davi, me perdoe quando eu intentei mal contra você. Ô profeta Samuel, ora por mim, eu não quero mais fazer isso. Diz a Bíblia que ele fez isso, mas foi só sair dali que o demônio entrou nele de novo. Aproveita aqui o ensejo. Quando a pessoa sai da presença de Deus, qual é o bicho que entra? Quando você sai, fazer que nem os meus irmãos lá, quando sai debaixo do manto, a chuva apaga todo o fogo e a pessoa entendeu aí o que eu quis dizer? Não saia da presença. Se você sai da presença de Deus, o coisa ruim vem, e vem e traz mais quanto? Pior do que ele. Você não vai querer um bicho desse em cima de você. Deus me livre. Então Saul sai debaixo do manto e o demônio entra nele de novo. Foi só ele chegar em casa que ele disse para o filho Jonatas: ô Jonatas, eu quero que você mesmo vá lá e mate a Davi. A mensagem começa aqui, pessoal. Quando Deus nos escolhe para uma grande vitória, Ele sempre vai mandar um amigo irmão. Um amigo irmão. Incrivelmente, milagrosamente, dentro da casa de Saul, Deus levantou 2 para serem intercessores de Davi: Jonatas e Mical. Os 2 eram filhos de Saul. Então veja, naquela casa onde havia ódio contra Davi, Deus levantou de lá de dentro 2 para dizer assim: olha, vocês serão os meus escolhidos aqui para defender o meu servo Davi. Então Jonatas corre e vai até Davi e diz: Davi, eu não vim aqui te matar, eu vim com ordem para isso. Mas olha, Davi, eu não vim aqui te matar. Eu quero ler esse texto, pessoal. Eu quero ler esse texto, é 1 Samuel capítulo 19, verso 1 e 2. Abre lá, por favor. 1 Samuel capítulo 19 e o versículo 1 e 2 diz o seguinte: e falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os seus servos, para que matassem a Davi. Porém Jonatas, filho de Saul, estava muito afeiçoado a quem? Quem foi que fez isso? Deus. Deus fez com que Jonatas acreditasse na unção que estava em Davi. Para um pouco aí, pessoal. Eu preciso interromper para dizer isso aqui. Olha aqui para mim, só para mim, por favor. Se Saul morre, quem é que assume o lugar? Quem? Não estou ouvindo. Não, eu estou falando. Sim, quando o rei morre, quem assume é o herdeiro. A legalidade é o herdeiro, o filho. E quem é o filho que nós estamos falando aqui? Jonatas. Você está me entendendo? Que Jonatas não desejou a morte do pai, mas não concordava com esse plano diabólico de matar Davi, e também não concordava com outras ações
que o seu pai fazia. Olha, o senhor pode ser o meu pai, mas eu não concordo com o que o senhor está fazendo. Essa era a fé de Jonatas. Então Deus fez ele olhar para Davi dizendo o seguinte: olha, se o meu pai morrer, eu posso ser o novo rei, mas o Senhor não escolheu a mim, o Senhor escolheu. Você sabia, pessoal, que Jonatas ele foi humilde? Porque para dizer assim: não, eu posso aqui me juntar ao meu pai. Que negócio de Davi? Se o meu pai morrer, quem assume sou eu. Ele não teve essa pretensão. Por isso que Deus o escolheu. Mas Deus também escolheu a Mical, que futuramente seria a esposa de... que futuramente foi a esposa de Davi. Então Davi casou com a filha de Saul. Você está entendendo como é que Deus trabalha? Você está entendendo como Deus vai agir na sua vida também? As pessoas que o inimigo, Satanás, enviou para te fazer mal, serão seus aliados, não serão seus inimigos. Eu repito, pessoal, sobre essa coisa de inimigo. A religião é um dos fundamentos que mais coloca um contra o outro. Um diz, a minha é a melhor. O outro diz, não, eu estou certo. O outro diz, você está errado. O outro diz, a religião é a que faz mais inimigo. Sim ou não? Você pode estar certo disso. A religião é a que mais separa as pessoas. E Jesus aprova a religião? Religião não salva. Hoje, a igreja A, a igreja B, a igreja C, um diz, olha, quem está aqui nessa igreja são os únicos que serão salvos, o resto vai tudo para o inferno. Que petulância, que ignorância. É como se o líder dissesse assim: quem não vir para cá vai para o inferno. Ou outro dizia assim: eu tenho a unção para levantar paralítico e curar cego, então Deus está aqui, não tá, essa é a última porta. É outra ignorância. É outra ignorância. É o outro então se aproveitar da glória de Deus, e isso, acho que isso é o pior. Os líderes se aproveitarem da glória de Deus para se promoverem. Se é que você me entende. Me entende, pessoal? A palavra de Deus diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. É somente dele e mais de ninguém. No dia que Nabucodonosor se meteu a besta de dizer que eu faço e aconteço, Deus fez ele se transformar em um animal. E assim é o fim de todos aqueles que querem gozar da glória de Deus a benefício próprio. Não vai por esse caminho. Não se deixe levar também por ele. Voltemos à história. Então o verso 2 diz, verso 2: e Jonatas foi e anunciou a Davi dizendo: meu pai Saul procura matar-te, pelo que agora guarda-te pela manhã e fica em oculto, esconde-te. Eu vou traduzir isso aqui para você. Jonatas chegou para Davi e disse: Davi, não tenho pretensões de ser rei, meu pai se desviou do Senhor, eu acredito no seu chamado e entendo que você não pode levantar espada, não quer levantar espada contra ele, pois eu te manterei informado de tudo que o meu pai tramar contra você. Eu vou estar lá, mas eu vou te manter informado. Tudo que ele disser, eu vou aqui te manter informado. Seria Jonatas um X9? Deus levantou Jonatas para isso. Vamos pular um pouco essa parte aqui, ainda falando de Jonatas, já que estamos falando dele. Jonatas sabia que seu pai, que já tinha sido rejeitado, iria morrer.
Davi seria de fato o próximo rei. Haveria batalhas em Israel com a chegada do novo rei Davi. Veja, olha o processo do tempo que a gente leva para alcançar a bênção. Quando Davi foi ungido rei pelo profeta Samuel, ele não foi empossado imediatamente. Depois de 20 anos, foi que 2 tribos se aliaram a Davi. Depois de 20 anos, é muito tempo, é ou não é, pessoal? Às vezes você fala assim, já estamos em junho, meu Deus, não aconteceu nada. Eu recebi uma promessa, de janeiro para cá, ainda estou na mesma, não aconteceu nada. Davi levou 20 anos, para sentar no trono, e 2 tribos, Judá e Benjamim, reconhecer Davi como rei. Reconhecer. Depois de mais 7 anos, as outras 10 se aliaram a Davi. Portanto, 27 anos para que Davi fosse reconhecido rei na sua totalidade. Quantos anos? E você está achando que 6 meses é muito, hein? Está me entendendo? Deus vai usar o tempo para te moldar. Deus vai usar o tempo para te preparar. Ou você acha que Deus vai cumprir a promessa dele na sua vida num dia para o outro? Ele pode fazer isso, se você está preparado, amém, porque Deus é inteligente. Deus não vai dar um carro para você dirigir, você não tem nem carteira, o próximo posto que tiver na sua frente, você se acabar com ele. Deus vai fazer isso? Não, isso é apenas um exemplo vago. Deus vai usar o tempo para te preparar, para te amadurecer, para tirar os espinhos, para tirar os engoldos, para fazer com que o seu reinado seja abençoado. Até a trajetória do trono haverá guerras, mas depois que você sentar no trono, meu irmão, é só glória a Deus e aleluia. Está entendendo, pessoal? Volto para Jonatas. Jonatas sabia que isso mais cedo ou mais tarde iria acontecer com Davi. Haveria muitas guerras. Os amonitas, geobonitas, os povos do Oriente, os sírios, os amalequitas, viriam sempre fazer guerra com Israel. Jonatas sabe, porque Jonatas era um general, filho de Saul. Ele, sabendo disso, ele disse: Davi, quero fazer uma aliança com você. Jonatas falando com Davi. E Davi disse: fale, Jonatas. Eu quero que você, Davi, me prometa que quando você sentar naquele trono, e quando houverem as guerras, vai morrer muita gente. Ele estava se dando também por morto, porque ele era um guerreiro, ele ia morrer na guerra, ele sabia disso. Haveria muitas guerras. Você promete, Davi, cuidar do meu filho quando eu morrer? E Davi disse: me dê a sua mão, Jonatas. Colocou a mão dele debaixo da coxa dele e disse: eu prometo que eu vou cuidar do seu filho. Passaram-se os anos, aconteceram guerras, Jonatas morre na guerra. A guerra se estende por todo o Israel. Muita gente morre. Davi teve muitas vitórias, mas também teve muitas baixas em Israel. E uma dessas baixas foi o Jonatas e muitos soldados. Só que o filho de Jonatas, ainda garoto, Mefibosete, suas pernas foram atropeladas por uma carroça. Ele ficou paralítico. Sai da cidade para não morrer. Quando Davi toma posse do trono, primeira coisa que Davi faz, primeira coisa na minha força de expressão de dizer, ele diz: tem alguém aqui dentre esse povo, algum herdeiro de Saul, para quem eu possa honrar? E foram procuraram, e diz: olha, ouvimos falar de um neto de Saul chamado Mefibosete, só que ele não está aqui. Ele está em Lodebar, é muito longe daqui. E Davi diz: manda
manda buscar. Quando Mefibosete chega, ele pensa que vai ser morto, porque o Saul tentou matar Davi, né? Mefibosete nervoso, ele diz: olha, quem sou eu, um cão velho e morto, para se lembrares de mim? E Davi disse: não, Mefibosete, hoje você vai comer comigo, e tudo que pertencia ao seu avô e ao seu pai, terras, bens, homens, tudo passa para você agora, a partir de hoje. Está vendo aí como é que Deus trabalha? Se você é de Deus, tudo que Deus prometeu a você vai vir para a sua mão, cedo ou tarde vai vir. O Jonatas tinha feito uma aliança com Davi. Davi jurou e disse: eu juro que eu vou cuidar do seu filho. Passaram-se muitos tempos, mas Davi cumpriu a palavra, porque Davi aprendeu com Deus. Davi passou 27 anos de sofrimento, mas aprendendo com quem? E quanto tempo já vai a sua luta? Você não perdeu nada, você está aprendendo. Diga: eu estou aprendendo. Ei, gente, você está aprendendo porque você não vai morrer hoje. Hoje não, porque tem muita coisa para Deus fazer na sua vida. Glória a Deus, pessoal. Enfim, eu quero dizer que Deus, assim como levantou Mical e levantou Jonatas para serem amigos de quem? De Davi. Eu quero declarar que Deus vai levantar para você aqui, ó, para você, amigos, irmãos. Amigos o quê? Abre lá em Provérbios. Capítulo 18 e verso 24. Provérbios capítulo 18 e verso 24 diz assim: quem tenha muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo que é mais chegado que um irmão. Glória a Deus. Eu vou repetir para você aqui: quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo que é mais chegado que irmão. Você entende essa palavra? Às vezes a sua casa está cheia de gente. Será que são amigos mesmos? Ou só estão lá por causa da carne que você colocou lá na churrasqueira? Para não usar outro termo, tá, gente? Será que a sua casa está cheia só porque tem uma festa e tem uma mesa e tem um bolo e tem gente lá para bater palma para você comer e se aproveitar de algumas situações? Ou quem você quer? Esses aí? Ou um amigo que é um amigo irmão, que é mais chegado do que um irmão de sangue? Dá para entender isso aí, pessoal? Um exemplo aqui, ó, Mical e Jonatas. Eram irmãos de Davi? Não, mas eram um amigo, irmão verdadeiro. Sabe qual é o amigo, o irmão que é verdadeiro? É aquele que abre os seus olhos quando você está errado. É aquele que te alerta quando você está na direção errada. Sabe qual é o verdadeiro amigo? É aquele que te visita nas tuas situações mais difíceis. Sabe qual é o verdadeiro amigo? É aquele que se importa com você sem você pedir nada. Sabe qual é o verdadeiro amigo? É aquele que perde noites de sono por tua causa, se preocupando com você. Deus vai mandar amigos assim para você. Aqueles lá que come bolo e bate palma, eu quero a distância deles, porque não são verdadeiros amigos. Eu que o diga.
eu que o diga. No meu aniversário, em outro ministério, minha esposa é testemunha e os pastores trabalharam comigo. Eu proibia festa de aniversário meu, para não ter aquele show da falsidade, de pessoas trazerem presentes caros para mim, mas não era um presente sincero. Tinha ali o que? Como é aquele personagem do professor Raimundo? Sem nenhum interesse. Não tem lá o sem nenhum interesse. Sem nenhum interesse, é? Tinha sim interesse. Então eu proibia festa de aniversário meu, para mim não ter que passar por uma festa de mentirosos. Tanto é que depois que eu saí de lá, eu continuei completando o ano. E cadê eles? Eu estava certo. Eu não quero esses amigos aí. Tem uns poucos, mais poucos, que se contam nos dedos, que tem consideração e são amigos, mas se conta nos dedos. Não são muitos não. Talvez você não seja diferente de mim. Sim ou não? Não é diferente. Não é diferente. Porque quando você tinha dinheiro, quando você estava numa posição de destaque, chovia de gente atrás de você. Mas foi só Deus te ungir. Olha o que a unção de Deus faz. A unção de Deus nos faz sofrer. Até chegar o propósito, a gente vai ter uma temporada de quê, pessoal? De lágrimas. Quem está me entendendo, gente? Quando alguém falou assim: Davi, você foi ungido, alguém poderia dizer: ô rapaz, parabéns. E Davi diz assim: parabéns, é? Vim para o meu lugar para tu ver o que é que tu vai passar. Mas quando tudo terminar, vai ser só glória a Deus e aleluia. Para terminar, pessoal, agora, meu Deus, vou terminar. Para terminar, o Salomão disse que quem tem muitos amigos, você vai chegar o quê? A ruína. Mas se você tem um amigo é mais chegado do que um irmão. Te considera mais do que próprio um irmão de sangue. Que Deus mande esses amigos para você. Para terminar mesmo, pessoal, vamos agora então observar a linhagem de relacionamento de Jesus. Vamos mudar o foco agora. A linhagem de relacionamentos de Jesus. Jesus tinha uma multidão, não tinha? Aquela multidão era amigo dele? Quando Jesus estava lá diante de Pilatos, tinha uma multidão lá, não tinha? Pilatos disse: solta quem, pessoal? Solta Jesus ou Barrabás? Adivinha? Solta quem? A multidão clamou: solta Barrabás e mata Jesus. Cadê a multidão? Então a multidão que estava com Jesus estava por causa dos pães, estava por causa dos peixes, estava por causa dos milagres. Mas na hora que Jesus estava precisando dele, abre aspas, tá? Na hora que Jesus precisava deles, cadê eles? Sumiram. Nós estamos falando sobre a linha de relacionamentos de Jesus com pessoas humanas. A multidão sumiu, certo? Jesus tinha 12 apóstolos. Um meteu a faca nele por trás, não foi? Qual é o nome dele? Ele tinha 12 apóstolos. Quer dizer, pessoas que estavam ali aprendendo com ele. Um foi e meteu a faca nele. O outro negou 3 vezes. Não foi? Pedro não fez isso? Os apóstolos era diferente da multidão. A multidão estava ali para receber o pão e o peixe e os milagres. Mas os apóstolos estavam ali para aprender com Jesus. Só que desses 12, haviam 3 mais chegados de Jesus: Pedro, Tiago e João. E João até colocava a cabeça no ombro
João era tão próximo de Jesus que até a cabeça colocava no peito de Jesus. Pedro, Tiago e João, os outros discípulos, quando tinham alguma dúvida, diziam para os três: vai lá, pergunta a Jesus, o que significa isso ou aquilo. Eles não dirigiam a palavra, porque tinham temor. Pediam para que Pedro e João, Tiago e João, perguntassem a Jesus. Se Jesus, ele soube, digamos assim, se aproximar, estou falando dos três, Pedro, Tiago e João, quando houve aquele milagre da transfiguração, quem estava lá? Pedro, Tiago e João, junto com Jesus e Moisés e Elias, no monte da transfiguração. Foi revelado aos três, Pedro, Tiago e João, coisas que os outros não tiveram a oportunidade. Quem está me entendendo, pessoal? Era como se aqueles três fossem mais chegados. Eu quero ser chegado de Jesus. Você também quer? O Pedro, o Tiago e o João não está mais aqui. Está aqui? Mas aqui estou eu. Acá está eu. Se o Pedro e o João já foi, agora está aqui você. Você está aqui, você é o João de hoje, você é o Tiago de hoje, você é o Pedro de hoje, que o Senhor Jesus vai dizer assim: ei, eu escolhi você para um propósito. Olha, Pedro, tem um propósito para você, Pedro. Aí lá em João, o Senhor diz para ele: Pedro, tu me amas? E ele diz: eu amo o Senhor. E ele diz: então apacenta as minhas. Pedro, tu me amas? Segunda vez. Claro que eu te amo, Senhor. Já é a segunda vez. Eu disse que te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Pedro, Senhor, já estou constrangido. É a terceira vez que me pergunta, justamente 3 vezes que eu te neguei. Então, Pedro, te prepara, porque eu vou partir e a igreja agora vai estar na tua mão. Cuida bem das minhas ovelhas. Jesus estava preparando Pedro. Os erros de Pedro fez com que ele se arrependesse, se convertesse e se tornasse um homem de Deus de verdade. Alguém diz que é errando que se aprende. Pedro errou, mas ele consertou seus erros e se tornou o primeiro pastor da igreja de Jesus com a sua ascensão. Pergunto aqui, tem alguém aqui que já errou? Quem já errou? O ruim não é errar. O ruim é ficar prostrado e continuar errando. Tem gente que fala assim: ah, então se errar e aprender, eu vou continuar errando. Aí você vai bater lá na casa do capeta. Não é verdade? É. Mas se você errou e você diz assim: meu Deus, me perdoa, estou envergonhado, me dá uma chance. O Senhor vai dar o quê? O Senhor vai dar a chance e vai dizer assim para você: olha, eu vou, pela prova do meu perdão, eu vou te dar a chave do céu, e tudo que você ligar aqui na terra terá sido ligado, e as tuas obras aqui, as portas do inferno não vão prevalecer contra você. Sabe por que Jesus falou isso? Porque você se tornou amigo íntimo dele. Quem é amigo íntimo de Jesus? Então fica de pé e glorifica bem forte ao nosso Deus. Recebe essa palavra, igreja.